Capítulo 64. Perseguido por demônios. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Deixe-me adivinhar. Você quer matá-lo? Nefis continuou a encará-lo com sua expressão ilegível habitual. Depois de um tempo, Sunny riu e balançou a cabeça em descrença. Você realmente é louca. Isso é. Estamos falando de um demônio desperto, lembra? Esqueceu que somos apenas adormecidos? Então ele franziu a testa e coçou a cabeça. Espere um segundo. Eu sinto que já tivemos essa conversa antes. Não parece familiar. Cassie olhou para os dois e pigarreou educadamente. Na verdade, você disse praticamente a mesma coisa bem antes de decidirmos atacar aquele primeiro centurião carapaça. Sunny sorriu. Sim, exatamente. E como acabou? Quase fui morto. Nefis deu de ombros indiferente. Você sobreviveu, não foi? Ele congelou com a boca aberta, muito desconcertado com a audácia de seu comentário para responder imediatamente. Alguns segundos depois, Sunny finalmente conseguiu falar novamente. Esse não é o ponto. Cássia tocou gentilmente no ombro da amiga e sussurrou. Nefis, não é legal dizer isso. O rosto da estrela da mudança corou um pouco. Olhando de canto de olho, ela hesitou e disse. O que eu quis dizer é, nós vencemos no final, não foi? Foi um risco que tivemos que correr e valeu a pena. Ficamos mais fortes desde então. Sunny tinha a sensação de que a luta contra o demônio carapaça já era inevitável, mas não conseguia parar de protestar, apenas por princípio. Mas aquela coisa é enorme. É tão alta que você nem vai conseguir cutucá-la com sua espada. O que vamos fazer? Pedir educadamente para o desgraçado se abaixar ao nosso nível. Nefis franziu a testa e olhou para ele com desagrado. É apenas um demônio desperto, eu sei. Sunny suspirou e balançou a cabeça novamente, sentindo como se estivesse falando com uma parede de pedra. A mente da estrela da mudança ainda era um mistério para ele. Ele percebeu há muito tempo que havia um poço profundo e escuro escondido atrás de seu exterior aparentemente radiante. Ninguém se esforçava tanto, suportava tanto, ia tão longe a menos que estivessem sendo perseguidos por demônios próprios, ele sabia disso por experiência. E, a julgar pelo quão à frente de todos que ele já conheceu estava Nefis, seus demônios pessoais eram especialmente terríveis. Muito mais terríveis do que o aterrorizante demônio carapaça, pelo menos. Mas embora Sunny entendesse que ela estava fugindo de algo, ele não fazia ideia de qual destino ela estava tão desesperada para alcançar. Por que ela estava tão obstinada em encontrar aquele maldito castelo humano, ainda mais do que o próprio Sunny? Seu ardente desejo de voltar à realidade e colher todas as recompensas que o mundo lhe devia, era tão intenso que assustaria a maioria das pessoas até a morte. Havia pouquíssimas coisas que ele não estava disposto a fazer para realizar seu sonho. No entanto, isso só tinha sentido enquanto ele permanecesse vivo. Nefis, por outro lado, parecia buscar um objetivo que tinha mais significado do que sua própria vida. Por que mais ela estaria tão disposta a arriscá-la? Sunny simplesmente não conseguia entender essa lógica. Era irracional e paradoxal. O que pode ser mais importante do que a sua vida? Se você morrer, não poderá desfrutar dos frutos do seu trabalho de qualquer maneira. Ele olhou Nefis nos olhos e disse. Quando concordamos em lutar contra o centurião carapaça, fizemos isso porque não havia outra escolha. Estávamos literalmente presos em uma rocha com ele. E agora? Não temos a escolha de evitar o túmulo cinzento. Ela o encarou por um tempo e então simplesmente disse. Esse é o único caminho para o oeste. Sunny riu. É verdade, admito. Quando sua risada se acalmou, ele enxugou o canto do olho e disse. Tudo bem. Tudo bem. Isso faz sentido.
mas acredite em mim quando digo isso. Como o único que realmente viu o demônio carapaça, não seremos capazes de derrotá-lo em uma luta. Nefis franziu a testa. Qual é o seu ponto? Sunny abriu as mãos. Não me entenda mal. Sim, não podemos derrotá-lo. Mas... Um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Isso não significa que não possamos matá-lo. A estrela da mudança pensou sobre isso, depois ergueu uma sobrancelha e perguntou. Você tem um plano? Sunny balançou a cabeça. Ainda não, não totalmente. Deixe-me pensar sobre isso. No entanto, há uma coisa que sei com certeza. Ele olhou para o oeste, lembrando-se do perturbador e bestial rosto do demônio carapaça. No silêncio que se seguiu, Cássia virou a cabeça para encará-lo e perguntou com curiosidade. O que é? Sunny piscou. É bem simples, na verdade. Ao contrário dos carniceiros e centuriões, aquela coisa parece ser bastante inteligente. O que significa que pode ser enganada. Eles passaram mais uma noite tranquila dentro da espinha dorsal do Leviatã morto. De todos os acampamentos, este era provavelmente o mais seguro. Havia um certo conforto em estar cercado por paredes de todos os lados, mesmo que fossem feitas de osso. Dormir no topo de penhascos e montes de corais, a poucos metros da superfície do mar escuro, expostos aos elementos, não era muito repousante. Sunny até considerou sugerir a Nefis que eles deveriam ficar ali por um tempo, algumas semanas ou até mesmo meses, se necessário. Eles poderiam explorar lentamente as áreas ao redor, caçar monstros e ficar mais fortes. Então, depois de absorver centenas de fragmentos de alma e sombras, armados com dezenas de memórias e até mais alguns ecos, talvez, eles pudessem atacar o demônio carapaça e ter mais certeza de sucesso. No entanto, ele logo percebeu que era uma má ideia. A costa esquecida era perigosa e imprevisível. Eles foram bem-sucedidos em conquistar seus perigos até agora, mas era muito fácil para a situação mudar. Um momento de azar era o suficiente para condená-los. Uma curva errada, um encontro infeliz, um inimigo a mais do que pudessem enfrentar, e suas vidas acabariam. E isso era apenas em relação ao conjunto usual de horrores abomináveis com os quais tinham que lutar diariamente. O labirinto escondia segredos e existências muito mais aterrorizantes, sem mencionar os terrores inimagináveis do profundo mar escuro. Cada dia adicional que passavam aqui dava chance de algo fatal e inevitável acontecer. Sua melhor esperança de sobrevivência era enfrentar o demônio carapaça o mais rápido possível. Talvez depois de derrotá-lo, eles finalmente seriam capazes de ver as altas muralhas do Castelo Prometido. Sunny revirou-se a noite toda, pensando na criatura gigante e tentando dar forma à semente nascente da ideia de como matá-la. Perto da manhã, ele finalmente conseguiu adormecer, apenas para ser acordado por Cássia, que cuidadosamente sacudiu seu ombro meia hora depois. Sunny piscou, olhando para a menina cega confuso. O que foi? Ela fez um gesto para Nefis, pedindo-lhe que se aproximasse. Então, um pouco pálida, ela reuniu sua coragem e disse. Eu tive outra visão. Uma visão sobre o demônio carapaça.